Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Ora, bem-vindos a mais um episódio das Super Talks, o podcast da Super Brands. Queremos obviamente agradecer aqui ao nosso convidado, ao João Lobo, diretor de marketing do Grupo Renascença, pela disponibilidade que teve, obviamente, de se juntar a nós, mas essencialmente nos acolher em sua casa. Começando pelo início, de alguma forma nós podemos ver que a rádio foi talvez um dos meios de comunicação que mais vezes sofreu alterações ao longo dos anos. Ouvimos várias vezes esta expressão do Video Kill the Radio Star, portanto achávamos que isto era uma visão normal, portanto quando surgiu a televisão a rádio ia acabar, depois quando surgiu o digital ia a televisão e a rádio iam ambos acabar, e na verdade dizia-se que estava ao fim cada vez mais próximo, que os dias estavam contados e portanto de alguma forma estes canais iam ser substituídos. A verdade é que mais de um século depois a rádio continua a ser um dos meios de comunicação que é predominante, junto à informação e o entretenimento no mesmo espaço. E em particular, obviamente, a RFM, com este mote de mais do que tocar músicas, toca pessoas, tem vindo de alguma forma a adotar estratégias para se aproximar cada vez mais dos ouvintes, criar esta relação de confiança através da linguagem. E portanto é um bocadinho isto que nós vamos aqui falar, João, é tentar abordar esta questão do impacto do digital na proximidade com o público, portanto percebermos um bocadinho isto. João Lobo, diretor de marketing do Grupo Renascença, licenciado em Engenharia Mecânica, um homem do marketing com um MBA, passou por empresas como a Mobil Oil e a BP, desempenhou cargos de marketing manager e sales manager e há 20 anos, está quase a fazer 20 anos, João. Desde 2004, nesta casa, a Renascença, como diretor de marketing. Portanto, antes de mais, olha, obrigado por nos receberes nesta casa, nestes estúdios fantásticos e desconstruindo mais uma vez aqui, antes de começarmos a falar da marca em si, vamos conhecer coisas do João. Conta-nos o que é que tu sonhavas ser quando eras pequeno. Em primeiro lugar, agradecer à Super Brands estar nesta casa connosco. Eu tinha vários sonhos, mas andavam sempre à volta de uma coisa que era a tecnologia. Só mais tarde é que vim a perceber que verdadeiramente o que me apaixonava eram as pessoas e conhecer as pessoas e o mundo. Isso foi um processo que tive que levar uns anos a fazer. Estou aqui há 20 anos realmente e continuo a descobrir todos os dias o mundo aqui na RFM e no Grupo Renascença. Muito bem, este tema de episódio que temos hoje, no fundo, tem um bocadinho a ver com nós analisarmos um bocadinho as estratégias que os mídia vão desenvolvendo para alcançar o público, para chegar ao público, para de alguma forma estabelecer esta proximidade. Na verdade, nós sabemos que antigamente a rádio era apenas uma voz que muitas vezes era desconhecida e nós, ouvintes, criávamos uma personagem na cabeça. Eu lembro-me de ser pequeno e de ouvir a Olga Cardoso na Renascença, e quando havia antena na televisão, era outra personagem face àquilo que eu tinha na cabeça. Já vimos, obviamente, por exemplo, a questão da Guerra dos Sexos com a Carla Rocha e o José Coimbra. Foi um programa que também ouvi durante muitos anos e os locutores eram figuras que nós íamos idealizando na cabeça. Isto hoje mudou muito, não é, João? Ou seja, com a capacidade que nós temos de juntar a rádio ao vídeo, ao digital, tudo funciona em colaboração. Isto hoje mudou muito. Permitiu que se criassem relações mais próximas e mais profundas, ou não? Em primeiro lugar, há uma coisa que não mudou. É que não existe nenhuma máquina tão perfeita a criar imagens, a criar ideias como o nosso cérebro e a nossa mente. E isso só passou a ter mais estímulos. Passámos a congregar uma série de informações, uma série de inputs que nos permitem criar a respeito de alguma coisa uma ideia concreta. É óbvio que a nossa máquina de sentir o mundo faz muito uso nos nossos dias da visão, mas continua a ser muito poderoso todo o conjunto de sentidos que se juntam, e a rádio só agregou, porque mantém-se plena a fazer a sua construção de imagens, mas trouxe outras coisas, e coisas que têm a ver obviamente com a tecnologia. E aí o meu percurso de apaixonado pela tecnologia ajuda muito a entender o caminho que estamos a fazer e procurar integrar através do marketing os vários inputs, mas o que fizemos foi construir uma imagem com mais dimensões, mas continuamos a acreditar que as pessoas lá em casa
precisam de uma boa história, precisam de ouvir uma boa história, precisam de sentir uma boa história. E isso depois manifesta-se na relação que criam connosco. No caso da RFM há um aspecto engraçado que eu diria aqui mais como ouvinte, se quisermos, que foi muito marcante, que foi... houve aqui uma decisão de passar a tratar o público por tu. Ou seja, desconstruir esta visão, se quisermos, um bocadinho mais tradicional das pessoas se tratarem por você e, portanto, houve esta necessidade. Isto foi um reposicionamento para que a marca se aproximasse do público, foi para chegar a pessoas mais novas. No fundo, esta mudança da linguagem foi um aspecto importante para afirmar a marca? Mudou muita coisa nos anos que antecederam entre a criação da RFM e a altura em que fizemos esta mudança, e eu agora não tenho presente o ano, lamentavelmente, mas mudou muita coisa. Tinham-se passado seguramente mais de 20 anos e a nossa vida vai mudando. E indo lá atrás, o conjunto de coisas que temos à disposição para nos ligarmos com as pessoas, e a história do vídeo Kill the Radio Star ou não, tem a ver com a nossa vida. Isto tem tudo a ver com a nossa vida e tem tudo a ver com o poder da atenção e tem tudo a ver com o poder da relação que se cria. O que acontece hoje é que temos estímulos como nunca tivemos. Temos um conjunto de coisas que andam atrás de nós e que nos obrigam a dar atenção a tanta animação, criatividade, enfim, tanta estrutura de pensamento, e nós temos que acompanhar. E o processo que nos levou até ao Tu foi um processo que faz parte do nosso core, que é: precisamos de acompanhar as pessoas. E a evolução que aconteceu na sociedade nessa altura, sentimos que era suficientemente grande para permitir um tratamento mais próximo. O tratamento por Tu normalmente reservamos àqueles, na nossa cultura portuguesa de Portugal, aos que nos são mais próximos, aos que nos são mais familiares. E sentimos que isso era uma coisa importante a fazer na RFM nessa altura, e continuamos a sentir que isso é uma vantagem quando conseguimos encontrar pontos de contacto com as pessoas que nos permitem ter uma relação especial, falar-lhes ao ouvido. E quando digo falar ao ouvido, é falar ao coração, é falar a chegar a um sítio onde outros gostariam de chegar e não chegam. Portanto, Tu fez parte disso. É óbvio que quando falamos por Tu, temos um discurso mais simples, mais informal. Isso também fazia parte de um processo que a RFM atravessou e que depois se combinava com o resto das coisas que a RFM é. Os jogos, a música, o conjunto de atividades onde estamos presentes, fazem parte de um mundo mais informal, embora tenhamos na nossa informação, na informação que a RFM dá, uma componente de seriedade, e no nosso espírito também uma componente de construção social, formal, importante. Mas na generalidade a RFM quer ser, para as pessoas, um momento de relação mais informal. Então o Tu vem nesse caminho. Essa proximidade, de alguma forma, que é um dos objetivos, vai mudando nas faixas etárias? Achas que hoje, obviamente, acho que acreditamos todos que, por exemplo, as faixas etárias com idades mais altas já são diferentes do que eram há 30 ou 40 anos atrás, e, portanto, já é mais fácil entre duas pessoas com 50, 60 anos haver um tratamento por Tu, e isso não é considerado depreciativo, se calhar há uns anos atrás era. De facto, esta análise de que a proximidade é uma coisa importante, é interessante colocar isso, e era uma das questões que nós tínhamos aqui, que é esta faixa etária da RFM foi-se mantendo, ou de alguma forma isto permitiu alargar as faixas etárias? Ou seja, nós, por exemplo, hoje sabemos que as camadas mais jovens provavelmente não ouvem tanto rádio em casa, estão mais ligados aos podcasts e todas essas novidades que foram surgindo. Mas quando fazem viagens de carro com os pais, se calhar já vão ouvir a rádio. Este público-alvo da RFM foi-se mantendo ou foi diversificando, na tua opinião?
o público-alvo da RFM tem estado mais ou menos centrado no mesmo target. Um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo, mas os 25-44, um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo, é ali o centro. Estou a pegar nos 25-44, são números barème e que nós conseguimos controlar em termos de dados. Mas é muito importante perceber que ouve-se rádio mais do que nunca. Estamos em máximos históricos de alcance de rádio. Talvez se ouça de uma maneira diferente e em equipamentos diferentes. Mas o nosso nome, apesar de ser único, exclusivo, inconfundível, o nosso nome diz respeito a um aparelho que é o aparelho onde nós estamos mais, mas é um dos muitos aparelhos. O segundo aparelho onde nós estamos chama-se telemóvel, chama-se mobile. E os grupos etários mais novos usam esse aparelho de uma forma intensíssima. A nossa grande preocupação é encontrar caminhos de tornar os conteúdos apetecíveis, porque nós sabemos que naquele momento a malta do target tem o caminho, a linha que era tão difícil no passado estender, está ali. Portanto, nós só temos é que chegar lá com os conteúdos certos, atrair a atenção e entregar um conteúdo que dê uma satisfação tão boa, que a vontade que essa malta tem é de partilhar aquele bom momento e fazer uma distribuição do nosso conteúdo. Esse é o trabalho que temos que fazer. Temos que escolher bem o produto, temos que o desenhar bem, temos que o entregar no momento certo, temos que o entregar no equipamento certo, às pessoas certas. O digital permite tudo isto, precisa de dados, mas também precisa de arte, e nós temos muitos anos de arte de construir estes conteúdos. Portanto, agora é uma combinação que tem que se fazer entre a arte e a ciência e entregar o mais possível. Resumindo e concluindo, nunca houve tanta maneira de nós chegarmos às pessoas como agora. Temos é que fazer uso dela. E os jovens estão lá preparadíssimos para consumir, para aproveitar, para tirar partido dos conteúdos que nós fazemos. Portanto, esta diversidade, que é uma vantagem, é também um enorme desafio, porque todos os dias temos novas oportunidades, novos canais, novos desenvolvimentos que temos que fazer. Deixa-me fazer aqui uma pergunta um bocadinho até mais genérica e para saber responder. Por exemplo, eu já estou acima da faixa etária do grupo Barème, acima dos 44, continuo de facto a ouvir a RFM. Há aqui uma dúvida que às vezes surge, que é: o que é que quer dizer RFM? Isso obriga-nos a falar um bocadinho mais, de forma mais lata, da história do grupo. A RFM, o nome nasceu de Renascença FM. Mas rapidamente ganhou uma vida própria. E a própria Renascença também em FM. Lá está, estamos a falar... O FM era uma novidade na altura. Estamos a falar parece o paleolítico, não é? Numa altura em que as redes FM se foram alargando. Primeiro surgiu uma, depois surgiu outra, mas isto ia-se construindo. Ia-se construindo com muita dificuldade e com alguma demora, porque construir uma rede de emissores para uma entidade privada naquele tempo, nos anos 80, era um colosso económico e de engenharia. E isso tinha uma incerteza brutal. Portanto, fomos-nos ajustando. O que aconteceu a seguir, se quisermos continuar nesta coisa das marcas e do marketing, foi: ok, temos já não uma, mas duas marcas em FM, e agora como é que trabalhamos estas marcas? E aí a Mega, porque não podemos deixar de falar da Mega, já que estamos nisto, foi pioneira a fazer segmentação, foi pioneira, foi tubo de ensaio para a criação de uma rádio construída com base em segmentação, e estamos a falar aqui para um público, lá está, os podcasts falam para públicos específicos que têm um interesse específico e, portanto, é fácil usar esta terminologia. Noutro sítio teria que ter outro cuidado com o conteúdo, mas a segmentação na rádio nasce com a Mega e depois é transportada
para a RFM, para a Renascença, e a construção do portfólio surge assim. Portanto, eu queria saber a história do grupo do ponto de vista de marketing, que tem muito a ver com isto de que estamos a falar agora. Portanto, a RFM começou por ser, em termos de conceito, a Renascença FM. A diferença entre o AM e o FM para muitas das novas gerações já não é uma coisa que se saiba exatamente o que é, e obviamente isso é um aspecto importante, porque de facto a marca em si é completamente incumbente relativamente ao nome em si, e portanto há essa visão interessante. Deixa-me aqui colocar aqui uma outra questão que tem a ver com a visão diferente entre trabalhar no mundo da mídia ou trabalhar noutros mundos, e tu que já trabalhaste em mundos também diferentes, numa área diferente. As estratégias de marketing, de alguma forma, num meio de comunicação como a RFM, são obviamente diferentes das estratégias de marketing que se utilizam noutros contextos, noutras empresas, noutros setores. De alguma forma, na rádio, o marketing e a publicidade passa muitas vezes, o impacto que se consegue gerar com isso tem a ver com os animadores, tem a ver muitas vezes com os próprios temas dos programas, que faz com que, de alguma forma, no carro, as pessoas ao longo dos dias e das horas do dia vão ouvindo mais, ouvindo menos. Os que trabalham à noite também têm o seu Oceano Pacífico, por exemplo, que podem de alguma forma tranquilizar de outra forma. Ou seja, de alguma forma, que estratégias é que são adotadas hoje num mercado que é cada vez mais competitivo, não só competitivo por outras estações, mas também por outras plataformas, onde a música, os podcasts, etc., são cada vez mais amplificadas e não exclusivamente atribuídas à rádio. Como é que se faz evoluir estas estratégias de marca, de alguma forma? Isto é quase a pergunta para $1 milhão, mas fica feita. E tem sido um tema que eu tenho conversado com muitas pessoas, curiosamente nos últimos dias, quando tento explicar, quando perguntam, como é que está a rádio? E eu procuro explicar o que é isto de fazer como o filme, tudo ao mesmo tempo, em todo lado, mais ou menos por aqui. É muito pensar nos ouvintes. Como é que se faz? Primeiro que tudo, pensando em quem está do lado de lá. Pensar nos consumidores, pensar nos ouvintes, pensar nas marcas que estão connosco, nas marcas parceiras. E é preciso... É aquilo que eu mais admiro no conceito do Steve Jobs e da Apple, e que ficará para sempre. Já não é tanto a tecnologia, mas é aquela lógica de do outro lado do fio, quem é que está? O que é que está a fazer? Está sentado na casa de banho ou está ao volante de um Porsche? Pode acontecer em qualquer uma das situações. E a pergunta leva-nos até ao como é que nós vamos criar conteúdos para estas pessoas. Primeiro temos que saber o que estão a fazer, o que é que gostariam de receber, e depois tentar ser criativos dentro de um território que mais ou menos nós definimos previamente, que sabemos que lhes vai agradar. Isto requer um estudo continuado, e depois ir entregando os conteúdos nas plataformas certas, na hora certa, procurando conquistar a atenção. Porque aqui a luta não é com a nossa concorrência rádio, não é com a nossa concorrência digital, é com tudo. É com tudo. Como é que nós nos podemos sentar à mesa com as pessoas ao pequeno almoço? Esse é um tema que eu penso muitas vezes. O que é que nós podemos fazer de diferente no pequeno almoço de uma família para que tenham vontade de estar a ouvir rádio antes de chegar ao carro? E como é que nós podemos fazer as coisas de forma a sermos conversa quando no primeiro intervalo os miúdos se juntam a seguir à primeira aula? E, portanto, o tema do tudo ao mesmo lado, em todo o lado ao mesmo tempo, tem muito a ver com a preocupação de que pessoas diferentes estão a viver coisas diferentes, e nós temos que arranjar maneira de nos introduzirmos na vida delas, resultando numa experiência positiva. E esta é a estratégia. Pois é, claro, é preciso estar no digital, é preciso estar on air com uma qualidade brutalíssima, com conteúdos live, que é uma coisa que vai escassear. Conteúdos live vão ser escassos no mundo. Vamos ter muita coisa empacotada, muita coisa em streaming, mas conteúdos live vamos
ter escassez. E depois ter imagem, e depois ter vídeo, e depois ter jogos. O componente de gaming vai ser muito importante, é já hoje muito importante. Ainda há dias nós demos uma quantia brutal no que barulho é este, e a nossa concorrência tentou responder, mas nós construímos uma marca ao longo de anos de trabalho, e portanto há aqui uma série de coisas que se sucedem e cujo pináculo é o live, e se possível o live físico, que vai ser o luxo dos conteúdos, já é o luxo dos conteúdos. E vejamos quanto pagamos por um bilhete de um bom concerto, é conteúdo live, ao vivo, em carne e osso. Portanto, tentamos ir para a rua, é das coisas mais difíceis de construir, mais onerosas, mais cansativas, e uma das coisas que a equipa de marketing aqui no grupo faz é procurar levar a rádio para fora de portas e ir fazer conteúdos live de verdade ali. Ou seja, o desafio e a multiplicidade dos canais, da forma como nós conseguimos chegar, é cada vez mais difícil. Ou seja, provavelmente há 40, 50 anos, de facto, estar num estúdio e falar em antena e chegar às pessoas em antena era o canal normal. Hoje, na verdade, o objetivo é conseguir fazer isso ao mesmo tempo que estamos no digital, que vamos para a rua, que conseguimos entrar na cabeça e no coração das pessoas de formas diferentes, em formatos diferentes. De facto, o desafio é cada vez maior. E há bocado estavas a falar aqui numa coisa interessante, falaste no exemplo da Mega, de alguma forma, como é que foi um momento, um passo inovador nesse aspecto, e eu não posso deixar, obviamente, de colocar a questão sobre outro passo inovador que foi dado agora muito recentemente, que foi o que é que levou, de alguma forma, um meio de comunicação social, como o caso da RFM, a olhar para esta nova realidade virtual do metaverso e mergulhar aqui? Isto é uma tentativa, é um assumir claramente que isto pode falar para um determinado tipo de público e alargamos o público. Na verdade, o que é que, de alguma forma, levou a RFM a ser o primeiro meio de comunicação social a estar presente nesta realidade? É precisamente a sensação de que um dos caminhos onde temos que estar é no caminho da evolução do digital, seja ela qual for. É no caminho do pioneirismo. Sempre fomos pioneiros no grupo. Pioneiros até no tempo onde só havia duas coisas, que era a rádio on air, como a conhecemos, e depois a rádio live. Tivemos coisas que eu não me canso de falar nisto. O Despertar ao Vivo foi o precursor de todas as ações de ativação de marca de rádio que nós temos hoje. Foi feito há muitos anos atrás com algumas pessoas que trabalham cá no grupo hoje e que nos emprestam, que são portadores desse conhecimento. Mas temos que continuar a ser pioneiros. Portanto, há coisas que sabemos fazer, temos que continuar a fazê-las bem, cada vez melhor, e depois, à medida que os canais se vão abrindo, nós temos que estar onde as pessoas estão e, se possível, um passo à frente de toda a concorrência. Não é só para dizer que estamos, é para aprender mais rápido, para aprender mais cedo e para fazer melhor, porque isso vai ajudar a construir a percepção que as pessoas depois têm das nossas marcas e da RFM em concreto. Vai ser, obviamente, um caminho aflitivamente estranho, especialmente para pessoas da minha geração, mas isso não significa que possamos estar de fora. Temos que estar dentro a fazer bem. A tua experiência, o teu percurso profissional mostram-te isto, ou seja, o correr o risco, arriscar a ser inovador e dar os primeiros passos, muitas vezes em realidades que ainda não conhecemos. Neste caso é literalmente uma realidade virtual, mas ao longo dos anos a experiência mostra-te isso, ou seja, é difícil para os profissionais que estão à frente das marcas muitas vezes conseguirem, dentro das suas estruturas, conseguir a validação para dar esses passos arriscados ou não? Eu penso, isto é uma leitura pessoal de várias indústrias que vou assistindo, cuja evolução vou assistindo, que quanto mais sofisticada, quanto mais maduro é um determinado mercado, com os profissionais a trabalhar muito já no detalhe, muito embrenhados, mais difícil é
o hábito da inovação sistémica. A inovação como uma parte fundamental da vida das empresas. Mas olhemos, não quero citar desastres que conhecemos todos na história de marcas, para perceber que temos que estar também a fazer o que é novo, mesmo que não esteja completamente confirmado. E sem termos muitas vezes certezas de como é que vai correr. E sem ter certezas de como é que vai correr. Isso requer uma cultura. É mais cultural do que propriamente económica. Às vezes não é só uma questão económica. É uma questão de mentalidade, de estarmos predispostos a correr o risco, a confirmar o investimento se necessário for e a sair se necessário for. E isso temos que ser capazes de introduzir na cultura das empresas. O nosso grupo tem tido ao longo dos anos várias experiências neste sentido, mas há outros grupos, outros setores, onde isto é o pão nosso de cada dia, não é? Certíssimo, João. Portanto, temos aqui, podíamos continuar de facto aqui nesta conversa interessantíssima durante muito tempo. Temos de facto aqui o João Lobo, um homem que começou pela tecnologia e achava que isso ia ser, e rapidamente percebeu que de facto as pessoas eram mais interessantes para a tua vida. De facto, falámos aqui de vários temas, ou seja, de alguma forma da capacidade do nosso cérebro, da nossa mente poderem ver as imagens, ou seja, nós ouvimos o som da rádio, mas na nossa cabeça vão-se construindo algumas coisas. Portanto, na prática temos estes estímulos como coisas de facto muito importantes. Falámos aqui de exemplos como o caso da Mega e da importância que isso pode ter para as marcas e para as empresas, assumir, muitas vezes arriscar, entrar em momentos inovadores, de alguma forma poder estar em todo o lado e ao mesmo tempo obriga-nos a ter que ter visões completamente diferentes, e acho que a RFM é um excelente exemplo disso. Como é que consegue estar on air, como é que consegue estar em live, como é que consegue estar na rua, como é que consegue estar no digital, e portanto esses são de facto inspirações importantes para quem tem que trabalhar esta matéria das marcas. Assumir o pioneirismo de facto como um dos elementos centrais daquilo que tem vindo a ser a história da RFM, tanto continua a ser, e a introdução no metaverso de alguma forma é mais um passo que é dado neste conceito de pioneirismo. E eu gostava aqui de alguma forma de, aqui agregando este nosso resumo da nossa conversa, é importante efetivamente como é que uma pessoa que começa na tecnologia não pode perder de facto a visão de que a inovação é uma das coisas mais importantes para as marcas, e portanto deixar aqui também essa tua inspiração acho que é importante. E gostava aqui de terminarmos deixando-te aqui duas questões assim meias em formato de provocação, mas uma provocação positiva, que é, de alguma forma, tu como profissional, qual é que foi o melhor ou o pior, conforme entendas, conselho profissional que tu recebeste ao longo da tua carreira? Podes escolher se queres falar do melhor ou do pior. Não, vou falar de um que eu acho que é muito importante, de um senhor que eu conheci por pouco tempo, mas que era country manager da Mobil. A Mobil tinha um fascínio, a marca, a cultura da empresa, realmente aquilo era fascinante. E um dia, primeiros dias que estou lá, o meu diretor chama-me e diz-me: temos que ir ao presidente, qualquer dia encontras o presidente aqui no corredor e não sabes quem é. Portanto, fui ao presidente, eu vinha da concorrência, tinha feito um ano numa outra empresa concorrente, e o senhor diz-me uma coisa que é: todos os dias nós temos que saber o que é que temos que fazer naquele dia. E isso é uma coisa que eu guardo comigo, que é todos os dias saber o que é que eu tenho que fazer naquele dia. Não é a tarefa, é a missão do dia. Eleger a missão, executar a missão daquele dia. E isso foi inesquecível. Mantenho até hoje. Muito bem. E nos dias que correm, de alguma forma, tu como profissional e pela experiência, olhando hoje para aquilo que é a realidade, para as evoluções que foram vendo, que conselho em particular é que tu deixas aos profissionais das marcas? Algo que consideres que possa ser importante em termos de atenção nos dias que correm? Não querendo ser nem
demasiado paternalista, nem demasiado simplista. Vou dizer aquilo que dizia aos alunos quando dou aulas, que digo aos alunos quando dou aulas, ou que digo à minha filha. O mais importante nos dias concorrendo é nós sabermos aprender, saber aprender, que é a grande dificuldade quando o mundo muda tão rápido e nós somos sujeitos a tantas dificuldades, a tantos desafios, é saber aprender. Se soubermos aprender, conseguimos fazer qualquer coisa. Fica esta inspiração, ou seja, mais importante do que sabermos fazer no dia-a-dia, conseguirmos dar-nos ao trabalho de aprender e de irmos evoluindo com aquilo que vai acontecendo. João, muito obrigado por toda esta inspiração. De alguma forma, chegamos assim ao fim de mais um episódio das Super Talks by Super Brands, e voltamos já em breve, na próxima semana. Portanto, não se esqueçam que podem ouvir o episódio sempre que quiserem no podcast da RFM e nas redes sociais. Portanto, esperamos por vocês na próxima semana. João, muito obrigado. Obrigado. E até breve. Obrigado, Pedro. Super Talks by Super Brands.